Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que, se você se achar um pouquinho gordinho, você tem mais tendências suicidas? Pois bem, é isso que vamos ver hoje. Aqui na tela do meu computador, a gente consegue ver o jornal no qual o artigo foi publicado, o título do artigo, a data de publicação e os autores. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, aqui é uma rápida comunicação, uma comunicação curta, tá bom? O artigo tem 5 páginas só. E aqui na introdução ele fala um pouquinho sobre a estigmatização aí da beleza, né? Fala aí um pouquinho de suicídio, fala do IMC. É uma introdução curta e direta. Vamos para a parte que nos interessa, que são os materiais e métodos. Esse estudo aqui foi feito com 115.180 estudantes do nono até o 12º ano lá dos Estados Unidos, tá? E eles viram o seguinte: o peso percebido, a tendência suicida e o IMC dos participantes, tá bom? Como é que eles viram esse peso percebido? Eles pediram para os indivíduos marcarem ali de 1 a 5, tá bom? Sendo como é que eles se sentiam em relação ao peso, sendo muito abaixo do peso, e 5 sendo muito acima do peso, tá bom? A tendência suicida, eles fizeram 3 perguntas. A primeira foi sobre a ideia suicida. Eles perguntaram o seguinte: durante os últimos 12 meses, você pensou seriamente em cometer suicídio? E aí, e aí, eles tinham que responder sim ou não para essa pergunta, tá? Depois eles fizeram outra pergunta, que foi a respeito do planejamento suicida. Então eles viram o seguinte, eles perguntaram o seguinte: nos últimos 12 meses, você fez planos a respeito de tentativa de suicídio? E também eles perguntavam sim ou não, tá? E a última pergunta suicida aqui foi sobre a real tentativa, tá bom? Então, a primeira pergunta foi sobre a ideia, tá? A segunda pergunta foi sobre fazer planos e a terceira pergunta foi sobre pôr em prática, tá? Eles perguntaram o seguinte: nos últimos 12 meses, quantas vezes você realmente tentou suicídio? E aí essa pergunta não era sim ou não, só que eles transformaram as respostas dos indivíduos da seguinte maneira: se o indivíduo falasse 0 vezes, eles marcavam lá como não, né? Eles transformavam a resposta. E se o indivíduo falasse uma ou mais vezes, eles marcavam como sim a resposta, tá? E aí, para o indivíduo ser classificado ali como um indivíduo que tem alguma tendência suicida, ele tinha que responder pelo menos um sim para uma das 3 questões. E tinha as covariáveis que eles ajustaram na análise estatística, tá bom? A principal delas, a depressão, tá certo? Aqui tem a perguntazinha da depressão e se o indivíduo respondesse sim, ele, ele era marcado como um indivíduo com depressão, tá? Tem a análise estatística. Aí o que eu vou ressaltar da análise estatística foi o seguinte: eles analisaram os dados como um bolo, tá bom, geral, e depois eles fizeram um split em 5 categorias, tá bom? Aqui, ó, 99 a 2001, 2003 a 2005, 2007 a 2009, 2011 a 2013 e 2015 a 2017. E vamos para os resultados. Aqui
Vamos lá. Quando eles pegaram todo mundo e botaram no bolo, eles viram o seguinte, que os indivíduos que se percebiam como sobrepesados, quando comparados aos indivíduos com a percepção de peso normal, tinham um aumento aí de 7% na probabilidade suicida, tá bom? Então, os gordinhos tinham uma tendência suicida de 7% a mais. E aí os autores também viram essa reta de tendência suicida, né, que foi vista aqui na figura 1. Eles falam o seguinte, que de 1999 a 2009, essa reta foi mais ou menos estável. Inclusive, ela foi caindo aqui, tá bom? Quando chegou em 2009, ela deu um boom, tá? Aqui, na linha sólida, eu tenho os indivíduos que se sentiam gordinhos e aqui na linha quebrada, eu tenho os indivíduos que se sentem com peso normal, tá bom? Então a gente consegue ver aqui que a partir de 2009 ela deu um boom, tá? Que mais, que mais, que mais, que mais? E aí, todos esses splits estão aqui na tabela 1. Então vamos dar uma olhada na nossa tabela 1. Eu tenho uma relação aqui entre o peso percebido, no caso dos gordinhos aqui, quando comparado aos indivíduos com peso percebido normal, e a probabilidade suicida de 99 a 2017. Então a gente consegue ver aqui que todos os p-valores, tá? Eles são significativos aqui, quando eu não tenho comparação. Isso me diz o quê? Me diz que os indivíduos que se sentiam com sobrepeso, eles, em todos esses anos de análise aqui, eles tinham mais tendências suicidas, tá certo? Começando aqui em 5,7 e acabando em 10,1, ou seja, 5,7%. E a última análise do estudo aqui viu que foi para 10,1%, ou seja, tem 10% a mais de probabilidade suicida quem é gordinho, tá certo? E quando a gente compara aqui 1999 a 2001 com 2003 a 2005, ou 7 a 9, assim sucessivamente, a gente vê que os únicos valores que deram significativo aqui foram os últimos anos de análise, né? 2011, 2013, 2015 e 2017, quando comparados a 99 e 2001, tá certo? Significativo e significativo, tá? Vou adiantar uma parte do raciocínio. Será que isso não tem relação com o boom das redes sociais e hoje em dia todo mundo tem um celular na mão? Na verdade, nessa época, né, todo mundo começou a ter um celular na mão, utilizar aí as redes sociais, enfim, você sabe. Continuando a nossa análise, aqui eles estratificaram as 3 perguntas ali e viram que na tabela S4, que é essa aqui, tabela suplementar, quando eles vêm de 1999 até 2017, a mesma coisa a estratificação das categorias, a gente vê que todos os resultados aqui deram significativos, tá certo? E a gente vê que a ideia suicida saiu de 5,7% para 9,5%, tá certo? Já o planejamento saiu de 4,1% para 7,1% e a ação, a tentativa de suicídio saiu de 2,8%
e foi para 4,3%. Praticamente dobrou, né? De 1999, 2001 até 2015 e 2017, tá certo? Então, os valores quase que dobraram aqui. E a discussão, ele traz uma discussão também reta e direta, tá? Fala aí um pouquinho do IMC, fala sobre o estigma também, tá? Fala um pouquinho dos fatores demográficos e os autores concluem aqui que nessa grande amostra de adolescentes dos Estados Unidos, eles viram que o aumento do risco de tendência suicida está associada com o sobrepeso percebido, tá? E aumentou substancialmente de 2009 até 2017. E aí os autores sugerem aqui que a diminuição do preconceito e do estigma contra essas pessoas pode ajudar a resolver esse problema, beleza? Referências, compliance e vamos lá para cima para finalizarmos o artigo. Pois bem, pessoal, o artigo mostra aqui então que quem se sente mais gordinho tem mais tendência suicida, tá certo? A conclusão que ele fala no estudo a respeito de preconceito e estigma é uma vertente adotada pelo artigo. O artigo em nenhum momento traz aqui a parte biológica, fisiológica, tá certo? Contanto que a própria classificação que é Behavior, Psychology and Sociology, tá certo? Mas a gente sabe que o aumento de peso, tá bom? O indivíduo chega ali sobrepeso ou obesidade, traz problemas de saúde. Então, muito cuidado com isso. Não é somente a parte psicológica e também não é somente a parte física. São as duas questões, tá certo? Muito cuidado com isso. E se você conhece alguém que está começando a ficar gordinho, manda esse artigo para essa pessoa. Talvez você possa resolver o problema dela ou possa alertá-la. Ou se você conhece alguém que está meio gordinho, também envia esse artigo para essa pessoa. Quem sabe aí bate um papo com ela, tá? Sugere ela aí para um psicólogo, que é muito importante. Beleza? Valeu!